entre as retas eletrônicas da Jack. Primeiro, a gente precisa dizer que a Jack possui mais de 10 tipos diferentes de retas eletrônicas, mas nós vamos mostrar para vocês as diferenças entre as principais, que são A4D, A4E, A5E e A6F. Vamos começar pelas características básicas que todas elas possuem em comum. Motor Direct Drive econômico com parada de agulha, que além de reduzir em até 70% o consumo de energia, permite que você programe a parada de agulha em cima ou embaixo, de acordo com a necessidade da operação que você está fazendo. Luz de LED com 3 estágios. Painel acoplado ao cabeçote da máquina. Botão de meia pontada direto no cabeçote. Botão de arremate no cabeçote. Limpa-fios eletromagnético. Entrada USB para carregar dispositivos móveis. E estante com 4 rodinhas. Além dessas características, elas ainda possuem algumas funções comuns entre si. Corte de linha automático, levantador de calcador automático, arremate inicial e final automático e costura programável. Agora que você já sabe o que elas têm em comum, vamos ver as diferenças entre cada uma delas. Essa é a reta eletrônica de entrada da Jack. É o modelo mais democrático, sendo indicada tanto para uso doméstico, para as pessoas que trabalham com patchwork, costura criativa, pequenos ateliês ou até mesmo para grandes indústrias de diversos segmentos. Na A4D, você encontra todas as características e funções que mencionamos, como parada de agulha, corte de linha, levantador de calcador, arremate inicial e final, além de costura programável. Já a A4E tem como diferencial o motor de passo no sistema de transporte. E o que isso traz de benefício a mais? Bom, com esse motor de passo, você tem a condição de controlar digitalmente o tamanho do ponto e garantir que os pontos de costura tenham precisão com até 0,1 milímetro. Por conta disso, você percebe que não existe mais o seletor de pontos, como nas retas tradicionais, já que ele é ajustado diretamente no painel e permite que você realize pontos de costuras diferenciados. Além disso, o motor de passo controla também o sistema de costura em arremate, reduzindo a emissão de ruídos para 20 decibéis, dando mais conforto ao operador no dia a dia. Além disso, a A4E tem a condição de fazer o ponto condensado. Mas o que é o ponto condensado? Você deve estar se perguntando, né? O ponto condensado é um acabamento com pontos pequenos no fim da costura, que permite que você amarre o ponto no fim do processo em alguns acabamentos, porém, sem deixar a sobra de linha na peça. E outro grande diferencial da A4E é o sistema de voz em português, que além de falar os parâmetros que você está selecionando, fala também os erros e as possíveis soluções. Isso dá a condição de você achar as soluções em erros básicos sem ter a necessidade de chamar um técnico especializado para resolver os problemas do dia a dia. Erro no controlador de velocidade. Uma máquina que dá a condição de você ter eficiência com alta produção e liberdade nas atividades do dia a dia. Já na A5E, você possui todas estas funções da A4E, incluindo o transporte por motor de passo, mas com algumas características interessantes, como por exemplo, na A5E você tem um espaço de trabalho ampliado. São 30,5 centímetros da base do cabeçote até a barra de agulha e 13 centímetros da parte interna do pescoço até a base da máquina, tornando a máquina ideal para quem faz peças maiores, como vestidos, macacões, toalhas, lençol e entre outros. Além disso, o sistema da barra de agulha na A5E tem um curso de trabalho maior. E o que isso traz de benefício? Com um curso maior, a máquina trabalha com a linha sempre entrando no tecido de maneira esticada, fazendo com que o ponto de costura fique sempre estável e bonito a cada pontada. A A5E conta ainda com um sistema de corte curto com lançadeira japonesa, que permite que o corte de linha deixe uma sobra inferior a 3,5 milímetros, contribuindo para a economia de linha nas operações. Outra característica da A5E é que existe um visor de acrílico no cabeçote da máquina, que serve para você controlar o nível de óleo do equipamento. E por que existe esse visor? Porque na A5E o cárter é blindado, o que evita a formação de borra de óleo na máquina. Quando nós vamos para a A6F, além dela contar com espaço de trabalho ampliado igual ao da A5E, cárter blindado e comando de voz para erros e possíveis soluções, ela conta com um sistema de corte de faca dupla, que permite deixar uma sobra de linha inferior a 3 milímetros, economizando ainda mais linha na sua produção.
Só que o mais importante é o sistema de transporte por barra de agulha, que permite uma puxada de maneira simétrica do tecido, o que torna a A6F muito indicada para artigos com composição em elastano. Agora que você já sabe as diferenças entre A4D, A4E, A5E e A6F, você vai entender para qual empresa e tipo de trabalho cada uma delas se encaixa melhor. A A4D é a reta eletrônica de entrada da Jack, que atende todos os tipos de empresas para as mais diversas operações. Já a A4E é a reta eletrônica com motor de passo da Jack, ideal para empresas que procuram alta produtividade com precisão nos pontos de costura. A A5E é a reta eletrônica com motor de passo e espaço de trabalho ampliado da Jack, ideal para quem faz peças maiores, como vestidos, macacões e a linha de cama, mesa e banho. E a A6F é a reta eletrônica da Jack com transporte por agulha, ideal para quem faz artigos ou processos onde o tecido tem uma composição com elastano em sua fabricação, como artigos fitness, moda íntima e até em operações de jeans, como a ponta do cos. Outro ponto em comum, não só nas retas eletrônicas, mas como em todas as máquinas de costura da Jack, são os 3 anos de garantia para componente eletrônico. Isso dá a segurança necessária para você investir nas máquinas Jack.